nosso Senhor Jesus Cristo, você também que nos acompanha em casa através do Facebook, se sinta abençoado pelo nosso Deus nessa noite. Que as bênçãos do Senhor cheguem sobre a sua vida, cheguem sobre a sua casa. Que hoje a noite possa ser mais uma noite daquelas que só o Senhor pode nos proporcionar. Que nós possamos sair daqui, você que está na sua casa, cheios da graça do Senhor. Oh, aleluia. Ao sentir o mundo a meu redor, nada vi que pudesse ser real. Eu percebi que todos por caminhos que nos trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Amém. E nessa noite, todos nós possamos estar nesse pensamento daquilo que Deus falou na nossa vida. De estarmos mais perto do Senhor, de nos parecermos mais com o Senhor. O caminho, o único caminho que nos faz agradar o coração do Senhor, de parecer com Ele, é Jesus Cristo. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como nós cantamos aqui nesse pequeno trecho, só em Jesus a paz real você vai encontrar. Diga: o seu amor vem em Jesus Cristo e a vida eterna. Boa noite, graças a Deus. É um prazer, a oportunidade do Senhor dada. Estamos juntos mais uma vez aqui, reunidos para louvar e agradecer o nome do Senhor, né? Eu quero dizer que vocês estão, tem bastante conosco, vocês estão muito bem-vindos ao nosso meio, sinta à vontade em nosso meio, e nós nos alegramos com a presença de Deus. Amém? Eu vou pedir a igreja de pé e vamos fazer um exercício, um pequeno exercício. Bem? Um pequeno exercício. Eu gostaria que você olhasse aí
trabalhe no nosso coração e que nós possamos ser renovados, né? Que a tua palavra, Senhor Deus, venha ser plantada em nosso ser, que a gente possa crescer e dar fruto. Eu te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja, e vamos fazer esse momento uma leitura bíblica, no livro de Salmos, o 138 Salmos, e eu peço a ajuda dos irmãos. Vamos fazer uma leitura compartilhada. Eu vou deixar a Maria Igreja dar início, né? Vocês vão ler os ícones e eu vou ler os casos, tá bom? Vamos lá? Graças ao Senhor, o povo de coração, cantarei louvores a ti diante dos deuses. Próximo diante do teu santo templo, louvo teu nome por teu amor e tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo teu nome e a tua palavra. Quando eu clamo, me respondes, coragem, força e paz. Os reis de toda a terra me darão graças, Senhor, pois todos eles ouvirão tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás acima de meus inimigos. Estendes tua mão e proteja a tua mão direita me libera. Vamos ver junto, esse é o último. Vamos lá. O Senhor virá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones por glória a Deus, amém. Esse salmo é um salmo muito lindo, né? Um salmo feito por Davi, onde ele coloca a sua gratidão, né? E também diz que não importa as circunstâncias, mas o nosso Deus, Ele nos livrará e nos abençoará. Amém? E nesse momento, o Ministério de Música tem sua primeira oportunidade. Isso. Isso. Mais uma vez, saudar a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Eu queria que você nos ajudasse essa noite a declararmos essa verdade. Nós vamos cantar não a Deus maior. Eu tenho certeza que você também crê nisso. Tenho certeza que você também crê nessa palavra. Então que você possa aí do seu lugar, abrir a sua boca e louvamos ao Senhor juntos. Também vamos ficar de pé. Vamos louvar com alegria. Vamos adorar ao Senhor. Não há Deus maior, não há Deus tão grande. Como que é, igreja? Mais uma vez, não há Deus maior.
Somente a ti, Jesus.
da filial daqui do Natal, e provavelmente que até
até o dia 30 de abril, se não melhorasse a situação da empresa, iam fechar as filiais do Nordeste. Porque tem uma pessoa, tem Recife e tem aqui em Natal. Ela trabalha na empresa há 6 anos. Antes ela se formar, ela começou a trabalhar na empresa. Então ela pediu, mãe, por favor, ore. Eu disse, não, vamos orar. E até falei para o pastor, ele me ajuda em oração. E durante esse mês inteiro, eu fui entregando ao Senhor. Entreguei a Ele e disse que Ele sabe o que fazer. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele conhece todas as coisas. Eu não conheço, mas Ele conhece. Então, quando foi ontem, pela manhã, eu perguntei a ele, como é que está a situação? Tem novidade? Ela já foi chorando, chorou de felicidade. Minha irmã não vai fechar. A nossa filial não vai fechar. João Pessoa e Recife vai ficar de home office e vai ficar todo mundo trabalhando. É sinal que Deus moveu, né, e o milagre aconteceu. Então é isso que eu quero externar, né? Esse milagre, né, essa bondade do Senhor, o cuidado do Senhor sobre a situação que a empresa leva. E eu sempre estou entregada nas mãos do Senhor. Não só a empresa que a minha filha trabalha, mas que eu trabalho, que a minha filha trabalha, porque sabemos que não é nós. São muitas famílias, várias famílias desempregadas. Tem muita gente trabalhando. Então é esse o meu motivo da minha... Não só isso, mas eu estou externando agora, pela minha gratidão, pela boa mão do Senhor sobre essa situação. Amém. Graças a Deus, irmãos. Eu não quero externar a alegria, minha gratidão ao Senhor, né? Às vezes a gente vem aqui e pede coisas e a gente acha que não tem muita importância a gente vir aqui e agradecer, né? Pelo que Deus está fazendo, às vezes a gente acha que é bobagem, mas não é não. O que o Senhor faz é grandioso em nossas vidas. E aqui, né, a maioria que já é da igreja já conhece a história da minha filha, Andréia, né? Há muito tempo vivia no quarto, né? Não saía para nada. E a gente sempre orando, né? Porque ela sempre teve o desejo de ser professora, né? E esse ano, para a glória do Senhor, ela saiu do seu quarto, foi para a faculdade, e já começou a estagiar ali no CEMEI, né? Então, o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas, e por isso estamos alegres, né? Amém. O Senhor tem nos abençoado, e tudo que nós possamos fazer pelo Senhor ainda é muito pouco, né? Então, eu quero externar aqui a minha gratidão por este tão grande milagre que o Senhor tem feito na vida da minha família. Amém. Glória a Deus. Nós alegramos pela vitória com a família dos irmãos Wilson e Gorete. Nós acompanhamos a história de André muito consola, né, a nós. Conhecemos e desejamos sempre o melhor para a nossa vida. Então vamos orar, agradecer ao Senhor por essas bênçãos alcançadas, pedir por esses irmãos e por todos vocês, que toda a gente de pé, vamos cada um no seu lugar entrar no secreto, no quarto, né? Nós aprendemos domingo passado falar com o nosso Pai. Estamos na mesma casa, o mesmo dono que é o nosso Pai. Nós temos intimidade, temos esse privilégio que nós desfrutamos quando falamos para o nosso Pai, aquilo que nós precisamos, sempre pensando naquilo que Ele quer para a nossa vida, a partir da nossa petição. Então vamos falar com o nosso Pai. Pai, te damos graças por mais este encontro, esse tempo de comunhão, esse tempo, Deus, que nós podemos desfrutar do banquete que o Senhor preparou para nós, os filhos, deste lugar, sobre a mesa que o Senhor nos recebe, ó Pai. Estamos aqui, Deus bendito, felizes, ó Deus, e agradecidos por tudo que nos aconteceu durante toda a semana, que o Senhor nos permitiu viver e realizar tantas coisas. Ó Pai Santo, amado, nós somos gratos porque a cada dia o Senhor lança luz sobre a nossa vida para entendermos os seus propósitos, Deus, para vivermos esses propósitos, ó Pai. E a cada dia, Deus, nós expressamos, revelamos, trazemos à tona quem o Senhor é em nós. Pai Santo, nós agradecemos por esse testemunho da irmã viva, Pai, que
colocou diante de Ti, ó Deus, a necessidade da sua filha, Pai, ó Deus bendito, e também de todos os colegas de trabalho, ó Deus, e graças a Deus, graças ao Senhor, Pai, a empresa seguirá em frente, ó Deus, mantendo os postos de trabalho, ó Deus, isso é motivo de gratidão, isso é motivo, Deus, de glorificarmos o Teu santo nome, Pai. Grato também pela vida da irmã André, que ingressou na universidade, ó Deus, e já, ó Deus bendito, tem colhido frutos, ó Senhor, nos casos que ela iniciou aqui no Senhor, Pai. Que o Senhor, Deus bendito, use a vida da tua filha naquele lugar para o louvor da tua glória, que as crianças, ó Deus, vejam nela o Senhor, Deus bendito, continuando abençoando a irmã Nilson, na Loreta, Deus, seja com toda a casa, Senhor bendito, que louva o Senhor, glorifica o teu santo nome, Pai. Ó Deus querido, nós queremos colocar dentro de Ti a vida da necessidade dos Teus filhos que vieram aqui à frente, Pai. Muitos são os pedidos aqui representados, ó Deus, muitos são os corações aqui, Senhor querido, que anelam por uma resposta, Senhor, talvez um milagre, mas que o Senhor venha intervir, Deus, na situação de cada um, que o Senhor, meu Pai, contempla e libere o pedido dos Teus filhos aqui, meu Pai, à frente. Eu estendo a minha fala ao Senhor, Deus, em favor dos meus irmãos que permanecem no auditório. E o Senhor, meu Pai, que sonda o coração do povo, dos Teus filhos, ó Deus, que eu possa registrar, que o Senhor Deus possa também liberar, Senhor, ao desejo, o anseio, o anelo dos Teus filhos que estão aqui neste auditório, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, nós temos a absoluta certeza de que o Senhor se encontra aqui em nosso meio, porque não existe uma casa sem Pai, não existe uma casa sem o dono dela, não existe uma casa sem o mantenedor dela, não existe uma casa que tenha filhos que não resplandeça a glória daquele que é o Pai de todos, que ocupam o lugar dela, Pai. Ó Deus querido, Deus amado, que o Senhor chegue na necessidade de cada um, mas que essa necessidade seja para o louvor da Tua glória, na multiforme do Senhor, representada aqui pelo corpo espiritual de Jesus Cristo, Deus. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Seja com a nossa vida, nessa caminhada que nós, ó Deus, estamos fazendo ao seu lado, e cremos, ó Pai querido, que cada vez mais, ó Deus, nós, à medida que vamos revelando a Sua natureza em nós, revelando a Sua glória em nós, mais e mais o Senhor irá suprindo as nossas necessidades pelo caminho. Pois é assim que oramos, agradecidos oramos, com perdão pelos nossos pecados, nós rogamos no nome santo e precioso de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus nos abençoe, queridos. Glória a Deus, aleluia. Eu quero chamar agora o Ministério de Luz dessa segunda oportunidade. E quem veio preparado, com suas fé, da nossa vida. Esse é o momento, é um momento de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Glória a Deus. Essa canção que nós vamos cantar se chama Adorar a Deus. E nós queríamos que você dedicasse nessa canção. Adorar a Deus não é simplesmente chegar ao domingo e sentar nas cadeiras. Aliás, essas cadeiras que nós nos sentamos, elas só existem aí porque existe um momento ofertório onde os irmãos têm a liberdade de trazer aqui os seus dízimos e as suas ofertas. Então, adorar a Deus também é honrar a Ele com os nossos bens, com os nossos recursos. Adorar a Deus não é somente chegar aqui e cantar uma canção. Adorar a Deus é honrar a Ele, é mostrar para Ele os nossos frutos. Cantar é muito fácil. Eu que não sei, canto.
obras. Aí já é mais difícil. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, porque eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus. Diga. Mais uma vez, adorar a Deus. Senhor, que nós possamos nos entregar, Pai querido, por inteiro na Tua presença, Pai. Nós possamos, Senhor, dizer mais, Senhor, não para o nosso eu, e sim para a Tua vontade. Oh Deus, que nós possamos verdadeiramente querer seguir esse caminho, Pai. Esse caminho, Senhor, que o Senhor propôs para o nosso próprio bem. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nesse momento eu quero chamar todas as crianças para vir aqui à frente. E as professoras também. Vou pedir o irmão Edmilson para fazer a oração por elas, né? Pelos livros, pelas ofertas.
Amém. Deus, querido Deus, nosso Pai que estás no céu, Pai, nós te damos graças, Pai, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Nos proporciona, Pai querido, momentos felizes, Pai, na Tua presença. E nos faz, Senhor, enxergar crianças, Pai, como essas aqui, buscando, Senhor, aprender a Tua palavra. Nós já colocamos, Pai querido, cada um dos seus pais diante de Ti, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, dando sabedoria para que os Teus servos, Senhor, continuem trazendo os seus filhos, Pai, para a Tua casa, para que eles aprendam, Senhor, a Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por cada vidinha presente aqui, Pai Deus. Obrigado, Senhor, por cada vida, Pai, que se propôs a devolver o dízimo, a chegar, Pai querido, com suas ofertas aqui esta noite. Que o Senhor continue abençoando, Pai, que não falte, Senhor, nada, provisão para a vida dos Teus servos, Senhor. Assim como nós colocamos diante de Ti essa igreja, os recursos financeiros, Senhor, que nós sabemos, Senhor, que essa igreja precisa, Pai, nós colocamos diante de Ti. Muito obrigado, Deus querido. Abençoa, Senhor, as professoras de hoje à noite, que elas possam, Pai querido, serem felizes ali, Pai querido, levando a palavra para essas crianças que aqui se encontram. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Nesse momento, eu estou chamando de Daniel. Está com a oportunidade. Graças e paz, meus queridos. Boa noite a todos. A minha fala hoje aqui será breve, mas é para compartilhar algo importante sobre a missão da nossa igreja, a visão da nossa igreja, aquilo que nós nos propomos enquanto igreja a ser e entendemos que seja a vontade de Deus para a vida da igreja em Caruí. Eu queria ler um trecho da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo número 1, os versos 35 até o 42. Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e, observando que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então Jesus, voltando-se e vendo que os dois discípulos o seguiram, disse-lhes: Quem estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde estáis hospedado? E Jesus disse: Vinde e eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora décima. Um dos dois que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou seu próprio irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Meus queridos, dentro da cultura da nossa igreja, daquilo que nós nos propomos a ser enquanto igreja, está o relacionamento discipulador, está o viver sobre essa ótica, essa forma que é fazer discípulos. E o texto que nós lemos mostra um pouco o que é a fórmula que o Senhor Jesus nos mostrou sobre fazer discípulos. Nós vemos um que foi João Batista, que era o primo de Jesus, que era o proclamador, aquele que veio anunciar, que veio preparar o caminho, e quando vê
ele iniciou seu ministério primeiro, já tinha alguns discípulos, entre eles esses dois, eram discípulos de Batista, mas quando vê Jesus passar, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo discipulado, a primeira coisa que nós entendemos é que existe uma proclamação pública. O discípulo, ele proclama publicamente a quem ele segue. Existe uma firmeza, uma proclamação pública de uma verdade a quem ele segue. Foi o que João Batista fez, proclamou: Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles que estavam seguindo João Batista, diante dessa proclamação, deixam de seguir João Batista e começam a seguir Jesus. Porque nós temos que entender que nós não fazemos discípulos para nós mesmos, nós fazemos discípulos para Cristo, fazemos discípulos para o Senhor. E é interessante que, se o primeiro passo é essa proclamação pública, o segundo é o encontro pessoal com Cristo. Aqueles dois discípulos que receberam a proclamação pública, logo depois de receber a proclamação, tiveram um encontro pessoal com Cristo. E é interessante que eles perguntam: Cristo, aonde é que o Senhor está hospedado? Onde é que o Senhor está morando? Jesus disse: vem e vê. Levou eles para casa, eles passaram um dia lá. Já estava chegando a hora do almoço, Jesus não fez conversa com eles: vocês vão ficar aqui, né? Então, esse encontro pessoal, esse contato com Cristo faz parte do discipulado. Então, se nós queremos fazer discípulos, nós precisamos entender: existe a proclamação pública, que normalmente acontece aqui no templo, que às vezes vai acontecer lá na escola, que às vezes vai acontecer no trabalho, mas existe também essa ideia do contato pessoal, o encontro pessoal. Você vai trazer essa pessoa para um encontro pessoal com Cristo, mas para trazer para um encontro pessoal com Cristo, você precisa também ter intimidade com essa pessoa, você precisa também se mostrar enquanto discípulo de Jesus, de repente abrir as portas da tua casa, de repente fornecer o teu ombro amigo, de repente ser um ouvido atento, de repente fazer algo que mostre a intimidade que o Senhor Jesus quer transparecer através dos seus discípulos. E o terceiro elemento dessa fórmula do discipulado é aqueles discípulos que tiveram a proclamação, que tiveram um encontro pessoal com Cristo, agora eles vão lá e fazem discípulos também. Essa fórmula deu tão certo que eu encontro um auditório cheio de pessoas que foram alcançadas por esse modelo. O modelo discipulador, o modelo do Senhor Jesus, o modelo do relacionamento deu certo, tanto que nós chegamos aqui. Precisamos voltar a esses princípios, precisamos aplicar o relacionamento discipulador nas nossas vidas. As igrejas da Europa têm deixado de aplicar outras igrejas lá nos Estados Unidos, e a igreja tem pagado com isso. Igrejas têm fechado as suas portas, porque têm deixado de praticar o relacionamento discipulador. Sem relacionamento discipulador, não existe uma igreja saudável, pulsante, que transmite o Evangelho do Senhor com a sua própria vida. Precisamos voltar ao princípio desse relacionamento discipulador. Eu agradeço aqui essa oportunidade de compartilhar um pouco sobre aquilo que entendemos ser igreja. Amém. Nesse momento, eu estou com o nosso pastor. É o momento que o Senhor fala conosco, né? Que a gente entra aqui numa porta e sai cheio de Espíritos, né? Para a gente viver mais uma semana na presença do Senhor. Amém. Eu vou convidar mais uma vez a Daniel para ocupar aqui a mesa comigo, né? Para os que estão vindo pela primeira vez, talvez estejam estranhando, né? Como é que a mensagem dessa igreja ela é exposta a partir de uma mesa. Porque esse mês de abril nós estamos trabalhando uma série de mensagens por nome Comunidade da Mesa. Então eu quis trazer de maneira literal, né, aqui a mesa, para que pudéssemos a cada encontro isso. A igreja pudesse visualizar esse objeto, as cadeiras,
e transportar, né, vamos dizer assim, a vida comunitária que nós desenvolvemos juntos, como família de Deus, na casa de Deus. E hoje nós vamos encerrar nossa série de mensagens. Eu creio que o Senhor falou muito ao nosso coração, no sentido de que nós precisamos entender o lugar que nós ocupamos no recinto santo e o que Deus espera de cada um que faz parte dessa casa, como filho, como família do Pai. E hoje nós vamos concluir a segunda parte da oração, que foi, vamos dizer assim, ensinada a partir de um questionamento, né, que um dos discípulos fez ao Senhor acerca de como orar, porque ele havia identificado na caminhada dos discípulos com João Batista que João orava com seus seguidores. E aí Jesus traz esse ensinamento para os seus discípulos acerca de como nós podemos falar com o Pai na casa espiritual que nós fazemos parte dela. Que o Pai, ele preparou um quarto para cada filho, e nesse quarto cada filho tem o privilégio de confabular com o Pai, de abrir o coração para o Pai, de entender a vontade do Pai, para fazer a vontade do Pai, em benefício de toda a casa. Foi isso que nós vimos semana passada, no capítulo 6 de Mateus. Eu quero que os amados abram a palavra de Deus comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículo 5. Mateus capítulo 6, versículo 5. Nós temos conosco alguns visitantes, nós temos família que mora lá no Antes disso, né? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Temos a senhora ali do lado, por trás da Conjane, seja bem-vinda. A sua filhinha. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Temos mais alguém aqui, temos esse jovem aqui do lado da irmã Elisângela e eu não estou ouvindo. Sim, tá certo. Eu só dava para cá, mas aqui mesmo, né? Sejam bem-vindos, queridos, alegria de você aqui conosco, que Deus fale ao coração de todos vocês, em nome de Jesus, amém? Então vamos continuar, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Nas primeiras 3 mensagens nós falamos sobre o que acontece ao redor da mesa. Olha, uma casa, ela tem sala, ela tem cozinha, ela tem quartos, né? E vimos o que acontece na sala, sentados ao redor da mesa. Domingo passado, hoje nós temos ali também, por trás da irmã Kézia, a nossa vizinha aqui. Ela é casada com o filho do irmão Alfredo, não é isso? Da irmã Sueli. Seja bem-vinda, querida. Ela é criancinha, né? Tenha a sua terra infância, correu por São Vitória aqui e hoje está aqui conosco. Seja bem-vinda, a alegria dele aqui conosco. Também temos a tia, a avó da irmã Nívia, não é isso? Seja bem-vinda também. Deus abençoe a senhora, a alegria dele aqui conosco. E esse é assim, você ficou meu lado e minha vizinha. Obrigado, meu filho. Então vamos ler aqui, a partir do versículo 5 até o versículo 13. A gente vai hoje fechar toda a parte que o Senhor ensina como orar. Isso não é uma oração, é como orar. Diz assim, versículo 5: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que nunca peçais. Versículo 9: Portanto, vós orareis assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, te damos graças mais uma vez por tua palavra aberta diante de nós. Ela é o pão, ó Senhor, que alimenta a nossa alma. Deus, alegra o nosso coração. Reduz em nós a tua justiça. Senhor bendito, nos permita compreendê-la para guardar e aplicá-la em nossa vida. É isso que pedimos, no nome de Jesus oramos. Amém. Então, nessa primeira parte, nós aprendemos semana passada que esse quarto, essa casa espiritual, esse quarto espiritual, Jesus diz meu Deus, me ajude aí. Na casa do meu pai há muitas moradas, né? E essa casa de Deus é uma casa espiritual, não é uma casa literal. Não é esse prédio de alvenaria, não é o nosso quarto de alvenaria, nossa casa, mas é uma casa espiritual que Deus, o Pai, preparou um quarto para cada filho. Deus não vai no nosso quarto, na nossa casa. Nós já estamos dentro da casa de Deus, então nós entramos no quarto que Deus preparou dentro da casa que Ele é Pai de todos nós. E vimos também dentro dessa verdade que envolve a nossa vida enquanto filhos de Deus, que nós temos uma condição, um privilégio de falar com o nosso Pai, não como um religioso. Jesus ele cita 3 atores dessa cena inicial: um religioso hipócrita, aquele que se veste da sua religiosidade, aquele que se transforma num personagem, ele atua para chamar a atenção, não de Deus, mas das pessoas para si. Jesus diz: olha, o filho não se comporta dessa forma, porque a recompensa dessas pessoas não procede do Pai, porque eles não conhecem o Pai como vocês conhecem. Então a recompensa deles é pública, é humana, é carnal. O outro personagem, o outro ator dessa cena aí é o filho. O filho, ele tem um lugar na casa, ao redor da mesa e também um quarto para falar no secreto com seu Pai. Jesus ele nos ensina nesse poder de oração que nós estamos no quarto para falar com o nosso Pai, e depois ele vai nos mostrar que a pauta dessa oração, que é o ponto que nós vamos continuar e fechar a nossa reflexão a partir do versículo 9. Ele diz que nós entramos nesse quarto para falar com o nosso Pai, e a oração ela é de maneira particular, porém de natureza comunitária. Porque se nós fazemos parte e pertencemos à mesma família, nós não podemos pedir só para nós temos que pedir para nós, contanto que essa bênção que nós pedimos para nós, ela se estenda para todos os nossos irmãos que fazem parte da mesma casa que nós fazemos. Jesus ele nos ensina mais, que nós vamos verificar aqui no versículo 8, que ele diz que antes de abrirmos a boca, o nosso Pai sabe o que nós precisamos. Então, a nossa oração com o nosso Pai não é no sentido de necessidade ou de carência, mas é de entendermos qual a vontade dele para a nossa vida dentro do contexto de casa. Porque quando nós entendemos a vontade dele para a nossa vida dentro do contexto de casa, o poder do Senhor ele irá se manifestar através da nossa vida, porque nós cremos no que diz a sua palavra, que nós obedecemos. E aí agora nós vamos encontrar uma sugestão que o Senhor ele deu aos seus discípulos e cabe para nós também, que deve ser tratada com o Pai dentro do quarto espiritual, do quarto secreto. E dissemos também semana passada que esse quarto ele pode ser acessado em qualquer lugar. Eu até citei o exemplo, de que de repente a gente precisa falar com o Pai, estamos no ônibus. E aí? Vamos ter que descer do ônibus, voltar para casa, entrar na nossa casa, ter o nosso quarto e falar com o nosso Pai? Não. Esse quarto ele serve conosco para onde estivermos. Seja no ônibus, seja no avião, seja em qualquer lugar, o filho ele não pode ser limitado a ter acesso a conversar com o Pai. Amém? Até tudo bem, deu para refrescar a memória. Estou trazendo aqui essa recapitulação, porque nós temos muitos visitantes aqui, e aí é muito ruim a gente pegar o negócio andando, o mundo andando. Então, quando a gente pegar no início
seguir com o que já foi dito a todos, a partir do que vai ser discutido a seguir. Tá? Então, agora nós vamos refletir sobre essa agenda, essa pauta que Jesus ele coloca aqui como sugestão do que deve ser tratado com o Pai dentro do quarto, lá no secreto. E essa pauta, nós vamos ver adiante que ela sempre trata acerca do interesse comum, da coletividade. Nunca é o meu pai, o meu pão, sempre é o nosso pai, o nosso pão de cada dia, livra-nos hoje, né, de todo mal, sempre é o nosso, nunca o eu, porque nós somos parte de uma família. Então tudo que nós pedimos ao Pai deve ser em prol ou em benefício de toda a família. Né? Eu citei o exemplo aqui a semana passada de que se eu estou enfermo em casa, eu faço parte dessa família, eu tenho algo divino em mim que eu preciso compartilhar com os meus irmãos. Então, quando eu oro ao Pai por saúde, eu não oro apenas para voltar a ter saúde, mas eu oro para voltar a ter saúde e voltar a ter comunhão para servir aos meus irmãos, percebe? O sentido da oração do Pai, eu não peço só pela minha saúde, mas eu peço pela saudabilidade da minha família, a família de Deus, porque quando eu estou na comunhão, quando eu estou servindo com os meus irmãos, eu estou proporcionando para os meus irmãos saúde espiritual e física também. Então vamos nós. Olha, se nós sabemos que existe essa pauta que nós devemos tratar com o Pai no quarto, e que existe esse propósito pelo qual nós devemos refletir sobre o que a casa necessita, né? Então nós vamos agora perpassar esses versículos 9, a partir do versículo 9 até o versículo 13. Mas eu quero compartilhar para a igreja a nossa ideia central para esse sermão, que diz assim: o diálogo dos filhos com o Pai no secreto, e o secreto entenda no espiritual, pelo elevado, esse diálogo é pelo elevado nível de perfeição celestial, com vistas a um estilo de vida baseado na obediência, amor e proteção. O ponto 1, referente ao versículo 9, ele diz respeito à excelsa perfeição de Deus. O que é isso, irmãos? A excelência de Deus, né? Na sua plenitude. Nós não somos excelentes como Deus é, nós não somos plenos como Deus é, mas nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos vivendo esse processo de uma vida excelente que resulta num aperfeiçoamento que nos leva à perfeição no futuro e próximo. Essa é a proposta do que Jesus ele introduz a pauta do que deve ser tratado no quarto do secreto com o nosso Pai. Eu vou repetir aqui o versículo para a gente seguir e entender melhor o que propõe aqui o texto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, não é meu Pai, nosso Pai, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Bom, nós extraímos aqui duas reflexões sobre esse primeiro ponto que fala sobre a excelsa ou excelência, a perfeição de Deus. O primeiro ponto é que o Pai gerou os filhos que ocupam a sua casa. Os filhos espirituais que gerou foi o Pai. Então o Pai conhece cada filho aqui presente. E no Evangelho de João nós vamos encontrar essa verdade. Porque nós não fomos gerados como João escreve, né? Da carne e do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, todos que ocupam o recinto da casa são filhos espirituais, gerados como Deus é Espírito. E o que acontece é que, se nós somos filhos de Deus, nós somos convidados a participar no sentido de viver essa busca incessante, que deve ser algo que a gente deve tratar como prioridade para a nossa vida, de alcançar o excelente, a perfeição de Deus. E o segundo ponto, e como isso se dá? Os filhos são liderados na casa pela autoridade paterna, que possui um padrão de governo mais elevado e perfeito. Então, se Deus é excelente, Ele é perfeito, nós somos filhos. Se nós queremos reproduzir, se nós queremos manifestar quem o nosso Pai é em nós, seja na comunhão, ou seja na individualidade, nós devemos nos
buscar intuição do reino dele sobre a nossa vida dentro dessa casa que nós pertencemos, a excelência que nos concede na vida dos outros e daqueles que convivem conosco um sentido de perfeição que nos destaca perante a sociedade que nós pertencemos. Eu lembro aqui, quando Isaías ele escreveu no capítulo 55, para entender essa excelsidade de Deus, essa perfeição de Deus, essa excelência de Deus, né? Esse aperfeiçoamento que nós, como membros dessa casa, filhos do meu Pai, devemos buscar na comunhão uns com os outros, com o Pai e na vida que nós temos com Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Percebe como existe um nível de exigência mais elevado acerca da vida que nós desenvolvemos com o nosso Pai. Quando Paulo disse que as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez de novo, ele está se referindo a essa novidade de vida, que à medida que a gente vai apagando da nossa memória, né? Como melhor dizendo, apagando da nossa história, a velha vida, essa nova vida em Deus, ela vai surgindo, que é o caráter do Senhor imprimido em nós, quando nós reconhecemos o governo dele sobre a nossa vida dentro da nossa casa espiritual. Então, o nível que nós buscamos é um nível mais alto, porque é o padrão de Deus. Isso é difícil, pastor? É, mas é possível, pastor? É possível. Se Jesus colocou aqui, é porque é possível. E como isso se dá na vida de cada filho, na vida da família. Os filhos carregam a semente divina do Pai. Isso nós encontramos na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz lá que nós carregamos a semente divina do Pai. A natureza de Deus está em nós. Em seu ser, para desfrutar de um padrão de vida mais elevado e perfeito. E Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 6 e 7, ele vai nos colocar de uma maneira que possamos entender o que Jesus ele orientou seus discípulos no momento da oração. O que era o sentido da oração nesse primeiro ponto aqui? A excelsidade de Deus, a perfeição de Deus, que nós possamos pedir ao Senhor, mediante a orientação da sua palavra, que é a sua vontade para a nossa vida, né? Que nós sejamos como Deus é, excelentes e perfeitos. Agora isso é um processo que dura toda a vida. E não só nós, mas todos os nossos irmãos. Já imaginou, queridos, quando nós pedimos isso e buscamos isso e vemos isso na vida dos nossos irmãos, que ambiente celestial nós passamos a enxergar na vida uns dos outros, na convivência uns com os outros, e que o mundo também vai registrar essa excelência, essa perfeição de Deus que está sendo produzida em cada um de nós, seus filhos aqui presentes e os demais espalhados por toda a face da terra. Aí veja o que Paulo ele diz em Efésios capítulo 2, versos 6 e 7. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Então vejam que espiritualmente nós fomos colocados nos lugares altos, celestiais. Nós ocupamos uma posição dentro da casa que as pessoas comuns, não que nós sejamos melhores do que as pessoas que estão lá fora, mas pelo mérito de Jesus, como diz aqui Paulo, nós fomos ressuscitados para viver essa verdade, essa realidade como Filho de Deus já aqui na terra. E por vezes nós alimentamos uma ilusão, um equívoco de que essas verdades elas compreendem uma vida só no futuro. Não, queridos, é agora, é no presente. É agora que essas verdades elas fazem parte da nossa vida, porque veja o que Paulo diz aqui, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, bondade, para conosco. Isso já está acontecendo desde o momento que Jesus reconciliou o pecador com Deus, quando ele se entregou pelo pecador na cruz, o pagamento dos pecados que ele não conseguia pagar, e naturalmente
naturalmente não conseguia se reconciliar com Deus. Então, desde o tempo do apóstolo Paulo até os nossos dias, e os dias dos nossos filhos, dos nossos netos, até que o Senhor volte, nós, como filhos, descendência de Deus, espiritual de Deus, nós vamos desfrutar desse ambiente excelso e perfeito que o Pai, dentro da sua casa, Ele manifesta na vida uns dos outros, quando nós rogamos por isso, para acontecer a partir de nós e também na vida dos nossos irmãos. Oi. Os queridos, quero também trazer minha pequena contribuição sobre esse primeiro versículo, sobre essa primeira parte. O que destaca esse versículo sobre essa questão do nosso Pai, o Pai nosso, e ele faz contraste com os versículos anteriores, onde aparece a figura do gentil, Aparece a figura do gentil. O gentil, ele faz vãs repetições. Se nós formos para a tradição lá do povo romano, dos gregos, nós vamos ver que existia na tradição deles o costume de orar e de pedir, rezar, torturar as divindades até que elas respondessem. Porque diferente da natureza do Pai, que é um Pai bondoso, que é um Pai que escuta, que é um Pai que tem um caráter, elevado, vamos dizer assim, o Pai tem virtudes. O Pai que nós servimos, o Deus que nós servimos é um Deus santo, que tem virtudes, que é bondoso, que é gracioso, que responde às orações. Era diferente dos deuses que esse povo servia. Os deuses, eles só atendiam as pessoas que pedissem muito. Teria que ter muitos pedidos. Então, quem pedisse mais, incomodava as divindades e elas atendiam. Porque eram deuses que eram a semelhança dos homens. Deuses que eram cheios de caprichos. Deuses que, se você for olhar o panteão grego, você vai ver que eram deuses que cometiam adultério, deuses que matavam irmãos, deuses que cometiam as mais diversas atrocidades. Deus alcoólatra, Deus do vinho, enfim, deuses que não eram deuses, que eram a semelhança dos homens, que eram seres de baixo caráter, seres pecadores, e que não é como o nosso Deus. O nosso Pai é um Pai que está nos céus e que tem um caráter elevadíssimo. E seus filhos também são santos, porque carregam o seu DNA, carregam as suas virtudes. Então, por isso, esse primeiro pedido: santifica o teu nome. E esse nome é santificado através das nossas atitudes, das nossas ações, daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, Nós nos comparamos, nós traduzimos, aquilo que o nosso Deus é na nossa vida. Muito bem. O ponto 2 se trata sobre o versículo 10, diz assim: o governo espiritual do céu, revelado na terra pelos filhos que vivem para obedecer à vontade do Pai. Veja que Jesus ele sugere aqui uma orientação acerca de uma oração de diálogo que com certeza Deus vai responder, diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A natureza e glória de Deus são reveladas quando os filhos gerados do Pai, como vimos no ponto anterior, conseguem distinguir para o mundo, pelo estilo de vida celestial, o santo do profano, a justiça da injustiça, a sabedoria da ignorância e o amor contra a indiferença. Então, quando nós falamos com o nosso Pai e pedimos que venha o reino dele até nós, e que seja feita a vontade dele aqui na terra, como é feita no céu. Jesus está dizendo o seguinte: olha, existe um grupo de filhos que são os santos, que já ocupam um lugar mais alto que vocês, que são perfeitos, que eles vivem de maneira plena em obediência à vontade do Pai do céu, mas essa cultura que existe lá no céu, ela também é possível existir aqui na terra. Então, quando vocês orarem, quando vocês pedirem, vocês peçam que a cultura, o estilo de vida do reino
mas ainda em processo de aperfeiçoamento aqui na terra, ela acontece de maneira profusa a partir de vocês e que se estenda para a vida dos seus irmãos. Peça ao Pai que esse reino ele brote da frente de cada irmão. Peça para o Pai que cada irmão ouça e obedeça à vontade do Pai. Mas veja que começa em nós, mas se estende, eu digo nós, né? Cada um, mas se estende por todos nós essa petição. Porque à medida que nós vamos rogando pela existência, né? Que isso vai se tornar literal, visível em nossa vida. E através da nossa vida, nós vamos visualizando esse estilo de vida que é perfeito no céu, mas que é perfeitamente possível viver aqui na terra. A partir daquilo que nós ouvimos do nosso Pai e colocamos em prática. É para isso que nós precisamos entrar no quarto, no secreto, e falar com o nosso Pai acerca dessa realidade, dessa verdade que faz parte da nossa vida e que muitas vezes ou por vezes nós passamos por ela sem perceber e não enxergamos a realidade do céu aqui na terra, porque nós não vivemos essa realidade por falta de conhecimento. Os irmãos, fazer um exercício rápido aqui. Os irmãos veem quantos objetos aqui? 3 objetos. Eu vejo um objeto do carro. Tira da Bíblia, aqui tem 2, né? Vai dar certo. Aqui um pouco. No primeiro momento nós enxergamos 3 objetos, porém são objetos distintos. O que acontece? Vamos olhar para a Bíblia que representa a vontade do Pai, então o reino de Deus, o reino espiritual. O que acontece no céu está cumprido aqui nela. Então, se a gente enxerga só pelo número e não pela multiplicação, vamos dizer assim, do que nós podemos ter aqui, em vez de ter uma Bíblia, um tablet, um copo, 3 Bíblias, nós não vamos enxergar o reino de Deus entre nós. Nós entendemos aí, mas Deus não entendeu. Nós temos, na nossa perspectiva humana, nós temos aqui 3 objetos. Mas na perspectiva espiritual, são 3 objetos distintos. Eu tenho uma Bíblia, um tablet e um copo com água. Né? Então, essa imagem aqui é o que a gente consegue enxergar na perspectiva humana. Mas se enxergarmos aqui, vamos imaginar que nós temos 3 Bíblias aqui, que representa o estilo de vida do céu. Isso trazido para a nossa realidade, de casa de Deus, de família de Deus. Nós vamos enxergar a expressão desse reino na vida uns dos outros. Porque se nós temos só um irmão que representa o reino de Deus e o outro está sendo contabilizado como irmão, porém ele não vive os princípios do reino de Deus, o segundo também está sendo contabilizado como irmão, ele também não vive os princípios do reino de Deus, então esse irmão é minoria na maioria. Concordam comigo? Mas quando cada filho ele adota o estilo de vida revelado nas Sagradas Escrituras para viver e coloca esse estilo de vida em prática, nós vamos enxergar uma casa que vive uma realidade do céu mesmo com a sua imperfeição aqui na terra. Estou entendendo, irmão, agora? Transforma esses 3 objetos aqui em três pessoas dentro da igreja. Uma vive os princípios do reino e 2 não. O ideal é que as 3 sejam filhos que vivem os princípios do reino. Entendeu? Então, um só vivendo é muito pouco quando a gente pensa no todo. Um só vivendo, porque os 2 aqui é a maioria. Ele continua vivendo segundo o curso desse mundo, ele continua vivendo segundo a vontade da carne. Mas quando a gente tem 3 irmãos que vivem segundo os princípios do reino, nós vamos enxergar as
coisas do reino. Nós vamos perceber como funciona o reino. Nós vamos desfrutar dos benefícios do reino, porque todos vivem os princípios do reino. Amém? Deu para entender aí? Glória a Deus. Então, eu estava vendo uma pergunta. Faça a sua vontade. Então vamos lá. A natureza e a glória de Deus são reveladas quando os filhos gerados do Pai conseguem, já disse aqui, né? Vejam o que Paulo escreveu em Romanos 14, versos 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O João Daniel vai nos falar um pouco sobre a realidade da época, né? Acerca do Império Romano e essa proposta de reino, um reino superior e melhor do que o imperador de Roma. E também o exemplo do filho pródigo, né? Nós vemos ali, né, sendo trazida uma ideia dentro dessa oração que era impossível nada naquela época, era algo que estava em alta, vamos dizer assim, falar do reino de Deus, que para o povo judeu tem a ver com o reino de Israel também, porque afinal o Deus Israel, né? Então todo mundo que se dizia judeu, que se dizia israelita, queria um rei que fosse judeu, um rei que professasse a fé judaica, vamos dizer assim, um rei que tivesse alinhamento com os costumes, porque eles estavam naquele momento sendo dominados pelos romanos, né? Os romanos eram um povo cruel, um povo que chegava em uma determinada região e eles de fato dominavam tudo que estava ali. Aquelas pessoas que se faziam oposição a Roma, eles iam lá, crucificavam, né? Então eles colocavam ali de forma opressiva o seu poder, né? O imperador romano era um ser que se dizia Deus, né? Ele se colocava como Deus, ele era adorado como Deus, né? Enquanto Jesus coloca aqui essa fórmula da oração e diz que nós devemos pedir que venha o reino de Deus e que seja feita a vontade de Deus, ele está colocando, né, que existe um rei, que é o rei, que é o próprio Deus, e ele é um rei bondoso, não é um reino de escravos como era o reino de Roma. Roma, a maioria do povo era escravo, era escravizado, era oprimido, de fato, estava debaixo de um jugo, né? E Jesus, quando veio tirar o jugo e se propôs um reino de paz, um reino de amor, um reino que trazia virtudes e que trazia uma época diferente, né? Esse é o reino dos céus. E ele vai dizer: seja feita a sua vontade. Então, nessa primeira parte da oração, nós encontramos Jesus nos ensinando e pedindo: peça primeiro as coisas do alto, para depois pedir as coisas materiais. Peça primeiro que o meu nome seja santificado. Peça primeiro que venha o reino. E peça que seja feita a vontade. Então, esses três primeiros pedidos têm a ver com as coisas do alto, com as coisas de Deus. O nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus, para depois pedir o pão, para depois pedir o perdão, para depois pedir a proteção. Então, primeiro vem as coisas do alto, primeiro vem o reino de Deus, vem as coisas de Deus, né? E a questão do filho pródigo entra aqui porque o filho pródigo é alguém que está diante da mesa do pai, né? Está diante de uma mesa farta, de uma mesa onde tem abundância, e ele prefere pedir, né? Tudo que ele tem para ir gastar lá fora. E gastando lá fora, ele volta depois para a mesa do pai, e a mesa do pai tem muito, né, para lhe satisfazer, para lhe receber de volta, para colocar o anel no dedo, e para que ele possa, de fato, desfrutar dessa bondade que é o reino, né? E sobre o exemplo do que é o Império Romano, né? A cidade de Roma era composta por mais ou menos 1 milhão de habitantes, e desses tantos habitantes, a grande maioria trabalhava para sustentar
sustentar um pequeno grupo, a elite romana, que não era mais do que 10 ou 15% das pessoas que ocupavam a cidade. Então, essa proposta de reino que o Senhor Jesus Cristo nos mostra e nos desafia a orar, pedir ao Pai que seja uma realidade no nosso meio. Uma proposta de que nós somos filhos, não somos escravos. E uma proposta que atinge toda a casa, um reino democrático, um reino bondoso, um rei bondoso, e nos abençoa além da nossa compreensão. O estilo de vida do Reino Santo do Pai na Terra é percebido entre os homens quando os filhos adotam o padrão ético. Eu já disse aqui também, né? Ou não? Acho que não. Quando os filhos adotam o padrão ético e moral mais elevados, oriundos da natureza de Deus, encontrados na Santa Palavra, com prioridade de consciência e prática de vida. O ponto 3 trata sobre os versículos 11 e 10, 11 e 12, diz assim: a provisão do Pai para suprir os compromissos dos filhos com toda a casa. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Paulo escreveu algo muito interessante acerca do dever, né, de não dever a ninguém. Diz assim: não a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, porque vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Todos os dias o Pai prepara a mesa da casa com provisão para suprir as necessidades dos filhos de maneira pessoal, porém de natureza comunitária. Às vezes a gente se comporta como um filho pródigo, né? A gente quer que o Senhor nos dê a nossa parte, nos cabe como filhos da casa, e a gente quer gastar fora quando deveríamos gastar dentro. Quando a gente pensa e vive dessa maneira, uma maneira egoísta, queridos, aquilo que nós recebemos do nosso Pai não prospera, porque o filho, em determinado ponto da sua caminhada, reconheceu que o melhor lugar para ele estar era na mesa do Pai. E ele volta para a mesa que é perene, que nunca faltaria, como nunca faltou, se ele não tivesse deixado a mesa do Pai. Como a mesa dele acabou, ele entendeu que a mesa que valia a pena sentar e conviver em comunhão era a mesa do Pai, porque é uma mesa perene. Assim é a mesa do nosso Pai, a mesa do nosso Deus. Quando nós pedimos para usufruto nosso pessoal, que nos comportamos mesmo dentro da casa do Pai como um filho pródigo, porque a gente gasta com os nossos deleites humanos, os nossos prazeres físicos, quando deveríamos consumir ou sermos consumidos, né, dentro da casa do nosso Pai. Porque quanto mais a gente consome o que está sobre a mesa, mais é reposto o alimento para ser consumido sobre essa mesa, né? Então, nós que fazemos parte da mesa do Pai precisamos entender essa realidade de vida como filhos que nós somos do nosso Deus. E veja mais o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios 13:13. 3 coisas são importantes: a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. Então, o que começou nessa vida seguirá conosco por toda a eternidade. Nós seremos eternos devedores uns dos outros. Mas como, pastor? No cuidado. Não é só uma questão aqui do tom que nós estamos usando como exemplo, não, queridos. Mas é no cuidado, no zelo, na proteção, no estar perto, porque nós temos responsabilidades uns com os outros. Afinal de contas, nós estamos caminhando para o desfecho de uma história que nós iremos viver eternamente do lado uns dos outros. Então nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros hoje. E se esse pão ele é dado a cada um que faz parte dessa casa, ele deve ser compartilhado com todos, ele não pode ser retido, porque quando nós retemos o pão e ele entenda o pão, tudo aquilo que Deus ele nos dá, a sabedoria, a inteligência, o dom que nós recebemos do Senhor, o serviço que nós podemos oferecer uns aos outros aqui na casa de Deus, tudo isso faz parte do pão. Quando nós retemos isso, nos tornamos devedores uns dos outros. Que é o próximo ponto que Jesus vai tratar
podemos passar por cima dessas verdades, queridos, porque se passarmos por cima delas, a nossa vida como filho de Deus vai ser uma vida medíocre, pobre. Nós queremos ver nossos seres transformando, amém, isso não é pecado, contanto que o desejo do nosso coração seja compartilhado que Deus tem nos dado uns com os outros, e não fique só em nós. Porque quanto mais retemos, nós vamos ver mais adiante que nós pecamos. Quando eu retenho cuidado sobre o pastor Antônio, quando eu não oro pela vida do pastor Antônio, quando eu não compartilho o conhecimento que meu pai me deu com o pastor Antônio e vice-versa comigo, nós pecamos. E isso se estende para toda a igreja, para toda a família de Deus. Esse é o princípio que nós precisamos guardar e viver. De que nós recebemos o pão de cada dia para ser compartilhado com todos, suprir as nossas necessidades e também a necessidade de cada um. Vocês lembram do exemplo lá que eu trouxe no Salmo 23, que o pão ele só cumpre o seu propósito quando ele é consumido? Quando nós guardamos, eu usei o exemplo do pão massa que a gente compra, e aí a gente usou, consumiu o suficiente, mas sobrou, né? E aí guardamos na geladeira e esquecemos. O pão mofou e não cumpriu o seu propósito, pelo qual ele foi feito. Né? Nós participamos aqui da campanha de amor todos os meses para compartilhar um pouco daquilo que Deus dá para os nossos irmãos que tem menos do que nós temos, né? E às vezes nós temos feijão sobrando na nossa dispensa. E a gente não traz, esquece de trazer, o feijão mofa, dá bicho, como se diz, e não é mais possível cumprir o seu propósito pelo qual Deus fez chegar na sua dispensa. Os irmãos estão entendendo aí? Amém? Glória a Deus. Então, vamos adiante. Agora, acerca dessa questão das dívidas, né? Que diz respeito aos nossos pecados. Jesus, em João, na primeira carta, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. As dívidas dos filhos já foram todas canceladas. E resta fazer é confessar o que se deve e não contrair mais a mesma dívida. O filho que desfruta do perdão do pai não retém perdão para seu irmão, ele libera. Veja o que diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E veja o que Jesus disse em Lucas capítulo 7, versículo 47: aquele que pouco perdoa, pouco ama. Quando o filho não libera perdão, o amor altruísta do pai é retido nele. Vamos ver esse ponto. Essa questão do perdão fica evidente. E Jesus ele mostra que ele está fazendo essa oração, né? Ele já carrega a ética do rei. No momento que ele diz: perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós temos perdoado aquilo que nos tem ofendido. Então, quem faz essa oração com esse nível de consciência, né, é um nível de consciência, a pessoa já se considera ou já está na corrente do fluxo da graça de Deus do Rei. Ele já se considera, ele já é parte integrante dessa corrente da graça, porque ele já fez o seu dever de casa, perdoando aqueles que nos têm ofendido, e tem a consciência de que o perdão de Deus é muito maior do que o Senhor nos dá, enquanto o seu perdão é muito maior do que aquilo que nós podemos ofertar àquele que nos tem ofendido. A nossa dívida é infinitamente maior com o Senhor, com o nosso Deus, do que a dívida do que qualquer outro irmão, do que qualquer outro que habite a nossa casa espiritual, ou qualquer outro que esteja ao nosso redor possa nos ofender. Então temos sim que liberar o perdão, né? Se nós seguíssemos lá o código de Hammurabi que diz olho por olho, né? Mão por mão, pé por pé, não teria mais ninguém com olho, não teria mais ninguém com mão, não teria mais ninguém com
trevas, precisamos ser filhos que são agentes do perdão, do amor e da graça de Deus. E se o Pai perdoou os pecados de todos os filhos, que somos nós para reter o perdão para os nossos irmãos? Não é verdade? E à medida que nós retemos o perdão, automaticamente, naturalmente, nós retemos também o amor de Deus que fica preso em nós quando deveríamos liberar. Por isso Jesus disse que antes de irmos em oração, irmos para nosso quarto e falar com o nosso Pai, nós devemos antes liberar perdão para os nossos irmãos, para que possamos chegar diante do Pai e dizer assim: nos perdoa como nós já perdoamos aqueles que nos devem, e outras questões que nos têm ofendido. Então, nós precisamos orar também ao Pai nesse sentido, porque, queridos, por mais que a gente se esforce, nós vamos deixar a desejar que uns com os outros, mas que tenhamos assim, a humildade de reconhecer que todos nós, de maneira igual, nós vamos falar uns com os outros aqui, e que tenhamos humildade de liberar perdão uns com os outros, para isso não seja motivo de retenção do amor de Deus que nós devemos liberar uns dos outros, que possamos ser mais misericordiosos uns com os outros, mais piedosos uns com os outros, porque todos nós estamos vivendo esse processo de excelência, esse processo de aperfeiçoamento, e muita coisa a gente não vai conseguir fazer com excelência, sermos perfeitos naquilo que nos propomos fazer como filhos de um Pai que é excelente, de um Pai que é perfeito. Então, que nós possamos olhar para o nosso irmão como alguém que carece do nosso perdão, e que esse irmão também olhe para nós e veja que nós também carecemos do perdão dele, que nós não somos perfeitos, ainda não, um dia seremos. Estamos vivendo essa caminhada de aperfeiçoamento, mas todos os dias nós deixamos de desejar uns com os outros aqui e ali, e que possamos ser misericordiosos uns com os outros. Amém? E para a gente fechar, o versículo 13 diz assim: o ponto que trata sobre o versículo 13: a tentação e o mal não fazem frente ao poder que protege a casa que revela a glória de Deus. E não nos deixeis cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Na casa de Deus não tem espaço para a tentação e o mal crescerem, porque o dono da casa é o Pai, quem sustenta a família é o Pai, e toda a glória que os filhos revelam ao redor da mesa procede do Pai. Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Veja que é uma coisa nossa, não procede de Deus. Os irmãos lembram lá no Salmo 23, eu estou me reportando muito ao Salmo 23, porque ele se conecta com esse texto que também faz parte do que acontece dentro da casa. Lá no Salmo 23 diz que o Senhor prepara a mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Na oportunidade eu citei que nós temos dois tipos de inimigos, um fora, que é o inimigo das nossas almas, e um dentro, que é o pecado. Um nós já vencemos, que foi a morte espiritual. Esse passamos por cima pelos méritos de Jesus. Mas nós temos um dentro de nós que é o pecado. Por isso que Paulo diz assim, que a tentação, ela é de procedência humana, não divina. Porque a tentação, ela é algo que pode fazer parte da nossa vida, mas ela não pode ser consumada, porque quando ela é consumada, ela gera um pecado e, por consequente, gera um tipo de filho qualquer que se transforma em algo ruim para a nossa vida e para a vida daqueles que compõem o ambiente da casa. Então Paulo diz que essa tentação, ela não é de procedência humana. Porém, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. O Senhor nos ajuda. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Veja que quando nós estamos na comunhão dentro da casa, o Senhor ele nos protege. Porque fora da casa, aí nós vamos ter dois inimigos, O inimigo das nossas almas é aquele que ainda permanece em nós, que é o pecado. Mas dentro da casa nós temos a proteção
Pai, nós temos o socorro do Pai, nós temos a ajuda do Pai. Ele nos leva a uma situação de capacidade, capaz de suportar essa tentação, que pode ser, vamos dizer assim, a inovação de um pecado futuro. Então Deus ele nos ajuda, se não por dentro da casa, Ele nos ajuda. E Jesus disse assim, que vocês possam pedir nesse sentido, em favor não só de vocês, mas também dos vossos irmãos. Porque até a tentação tudo bem, mas quando o pecado ele aparece e gera um fruto danoso para a nossa vida espiritual, aí o mal se instala em nós. Algo que ruim nos acontece. Amém? Exatamente. Porque o mal é o fruto do pecado, é o desfecho que acontece durante o período da tentação e é consumada. Mas se ela é abortada com a ajuda do Pai, porque nós decidimos estar na comunhão, né? E a comunhão, nosso Pai, Ele nos livra de todo o mal. Para a gente terminar esse ponto, entendermos bem que Jesus ele nos ensinou acerca dessa presença dentro da casa do nosso Pai. Veja que nós estamos num lugar que o dono é o Pai, o provedor é o Pai, porque Ele tem todo o poder. E tudo que acontece dentro desta casa, através da vida dos filhos, é para a glória do Pai. Então veja que a comunhão é poderosa. A comunhão ela revela a natureza de Deus, ela revela a glória de Deus. E se nós estamos dando vazão, valor à comunhão, queridos, nós podemos desfrutar de todas essas verdades absolutas que nos acompanham todos os dias da nossa vida como família de Deus, como filhos do Pai. Amém? Para a gente concluir a nossa série, concluir aqui o sermão, Jesus ele é um exemplo humano de como o Filho de Deus deve atuar na Santa Casa como portador e transmissor da bênção do Pai. Então Jesus ele nos deixou um legado, ele nos deixou um exemplo. Eu recomendo que os irmãos consultem, está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, versos 23, do 20 ao 23. E o que Deus ele espera de nós, queridos, a partir de tudo que nós aprendemos sobre essa fórmula que Jesus ele nos deixou de como nós podemos proceder diante do Pai em oração. Veja que Tiago ele escreveu no capítulo 4 de sua carta, versículo 3: pedis e não recebeis. A oração que não há resposta, a oração que não chega, né? Aquilo que o pedinte pediu. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Me recordo mais uma vez o exemplo do filho pródigo. Ele pediu, mas pediu mal. Ele pediu para esbanjar nos prazeres da carne, longe da casa, da mesa, longe do quarto, né? Que o pai preparou para ele desde do seu nascimento, né? Então, quando nós pedimos de maneira acertada, essa oração ela é respondida. O pai deseja que os filhos sejam ávidos na busca por um nível de vida mais elevado, com base na obediência à sua vontade, que por conseguinte libera amor, perdão e proteção. Para concluirmos esse sermão, quero dizer para a amada igreja o seguinte: a comunidade da mesa, a nossa igreja Batista Capuí, precisa de uma volta ao Evangelho genuíno, autêntico, poderoso, e sem qualquer traço de hedonismo ou prazeres humanos. A comunidade da mesa é a expressão visível do reino invisível de Deus para o mundo, carente da glória do Altíssimo. O desafio da igreja local, de nós, igreja, é ser relevante para os seus dias como pão para alimentar o faminto do corpo e da alma, vinho para alegrar o coração e o espírito, azeite para reduzir a justiça de Deus e atrair muitos para a comunhão com o Pai e os filhos ao redor da Santa Mesa. Desafio está passado. Só depende de nós, né? A mesma está cansado de a gente canta todo final de ano assim. Então Deus ele nos ajuda
cada dia compreender essa realidade e faz parte da nossa vida, pois cada um, e se é filho, tem lugar na mesa, esse lugar não pode estar vazio. Se é filho, tem um quarto na casa do Pai, esse quarto para se relacionar com o Pai. É para pedir ao Pai discernimento, entendimento, clareza do que cada um precisa fazer em prol do benefício de toda a família, do Pai, que são os nossos irmãos. Né? Cada um aqui tem um papel crucial dentro dessa casa espiritual e o Pai conta com todos para benefício de todos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos pedir um tempo de música para a gente encerrar a celebração de hoje. Quero dizer para os irmãos que no próximo domingo nós vamos começar uma nova série de mensagens, o nome, o valor de uma família. Nós vamos caminhar pelo meio da família, talvez mais, nós vamos entender o valor de uma família na perspectiva do Pai. E a mesa vai sair, é verdade. Hoje é o último dia da mesa, né? A mesa vai sair. Quero que meus amados irmãos estejam orando pelo nosso querido irmão Wagner, irmão Wagner, Inácio, vocês estão nos ouvindo, recebam o nosso abraço caloroso, né? Deus seja com vocês aí, como tem sido conosco aqui. O irmão Wagner está internado lá no Antônio Prudente, está tratando a pneumonia, e infelizmente foi acometido. Vamos lembrar do irmão Wagner e colocar em prática as Jesus. Assim, pedir que o irmão Wagner seja recuperado e que o irmão Wagner em breve esteja aqui bom, saudável para nos servir e também continuarmos servindo ao irmão Wagner. Amém? Que Deus abençoe os irmãos aí no Antônio Prudente. Conte com a nossa cobertura espiritual na oração. Então, vamos orar. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, o povo, os filhos, a família que ocupa o lugar na mesa do Pai, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos cantar uma vez mais para o Senhor nosso Deus. Uma ótima semana para todos. Deus nos abençoe. Vamos participar da pequena mesa aqui, as nossas células. Que o Senhor esteja presente na vida de cada um, abençoando a todos nós. Preciso de ti.